Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que obriga o governo a elaborar estatísticas periódicas sobre violência contra crianças e adolescentes. Os números devem ser divulgados pelo menos uma vez a cada 12 meses. O texto dos deputados Marta Rocha, Jorge Pisciani, Marcelo Freixo, Flávio Serafini, Tio Carlos, Tia Ju, Enfermeira Regiane e Pedro Fernandes foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção do governador. Muito importante que o poder público produza a informação correta. Então as estatísticas sobre a violência contra a criança e adolescente, elas precisam ser atualizadas. Nós vivemos hoje um processo muito violento, principalmente contra a juventude negra e pobre, mas todas as juventudes são atingidas por isso. A gente precisa produzir informação para gerar política pública. E os estabelecimentos que comercializam suplementos nutricionais podem ser obrigados a contratar um profissional de nutrição. A proposta do deputado Doutor Deodalto foi aprovada em primeira discussão. Hoje, quando o paciente chega, o próprio vendedor é que orienta qual o suplemento que ele vai comprar. Com isso, algumas empresas são beneficiadas e nesse projeto vai sair dali com uma informação melhor com o nutricionista. E o Rio de Janeiro pode ter um programa socioeducativo de prevenção e conscientização de homens agressores no meio familiar. O projeto do deputado Felipe Soares recebeu 8 emendas e retorna às comissões. O deputado Flávio Bolsonaro quer criar o programa Busca Ativa para que a área médica da PM identifique os pacientes policiais que têm indicação imediata de processos de reforma. Os casos encontrados pelo programa deverão tramitar em regime de urgência. O texto foi aprovado em primeira discussão. O policial militar gravemente ferido, ele vai ser avaliado por uma junta médica da própria Polícia Militar, que ao constatar que a sua situação é irreversível e que ele não vai ter condições de voltar ao serviço ativo, vai ser instaurado imediatamente um procedimento para a sua reforma. Caso o pior venha acontecer com esse policial, ele venha a falecer, a sua pensionista vai fazer jus a uma pensão com valor um pouquinho melhor e também ela vai ser implantada a pensão de uma forma muito mais célere. Estabelecimentos públicos ou privados podem ser punidos se discriminarem pessoas em função da raça, cor ou etnia. As penas previstas são a proibição de acesso a créditos estaduais, multa, suspensão do funcionamento e interdição do local. A matéria do deputado Carlos Mink recebeu 8 emendas e voltou às comissões técnicas. A gente quer dar consistência com o IBGE, com o Estatuto da Igualdade Racial, incluindo as empresas e apertando nas multas, e vamos, junto com o deputado Gilberto, que é autor da lei original. A nossa é uma lei que aperfeiçoa a lei, que atualiza, que modifica. Nós vamos fazer operações de cumpra-se para essa lei ser cumprida, para não ter racismo nas academias, nos restaurantes, nos hotéis. O governo do estado pode ser autorizado a estabelecer critérios para habilitar e pré-qualificar instituições que queiram atuar como comunidades terapêuticas que atendem dependentes químicos. O projeto da CPI, que apura as causas e consequências do consumo de crack, foi aprovado em primeira discussão. Elas precisam ser subsidiadas, precisam ser fiscalizadas. Esse projeto, na verdade, ele visa dar transparência justamente no processo de credenciamento, para que as boas comunidades terapêuticas possam prestar um bom serviço, acompanhando o Estado, obviamente, e para que as que não fazem um bom trabalho público, usando e malversando o dinheiro público, possam ser excluídas. E as organizações sociais que atuam na área de saúde deverão informar a Secretaria de 2 em 2 meses o preço que pagaram por cada medicamento comprado e serviço contratado diretamente. O levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde, com base nessas informações, deverá ser divulgado no site da pasta, no Diário Oficial do Estado e no Portal da Transparência. A proposta do deputado Milton Rangel foi aprovada em primeira discussão e retorna para a segunda. Por esse momento de crise que é muito importante a gente saber como é que está sendo tratado o dinheiro público. As OS são empresas, são entidades sem fins lucrativos e elas fazem daquilo uma caixa preta. A gente não sabe o que é feito com o dinheiro que as secretarias destinam a ela. O nosso objetivo é esse, a lei diz claramente isso. Nós vamos comparar os preços das diversas OS e da Secretaria de Saúde com o mercado. Então esse é o espírito, é controlar o dinheiro público. No expediente final, o deputado Paulo Ramos criticou o discurso de autoridades em apoio à reforma trabalhista. O que me causa um certo
uma certa preocupação maior é ver, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, patrocinando o debate, emitindo opiniões sobre a reforma política. Ele deveria ser mais recatado. Eu me assusto com esse protagonismo. E o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gândara, também opinando sobre a reforma trabalhista. Agora ainda existe a proposta do fim da Justiça do Trabalho. Não sei como vai ficar. Qual é a opinião do ministro Ives Gândara sobre a extinção da Justiça do Trabalho, sob a alegação de que a Justiça do Trabalho é um instrumento de proteção do trabalhador? Então o nome não é Justiça do Trabalho, é o quê? É Justiça do Capital? O deputado Márcio Pacheco pediu a abertura de uma CPI na Alerj para investigar o abandono e o mau uso do dinheiro público em abrigos do Estado. Primeiro, ela tem dois objetivos: investigar possíveis indícios de maus tratos e abandono destes vulneráveis. O que nós encontramos em alguns abrigos é mais do que descaso, crueldade, gente dormindo no lixo, gente dormindo sem nenhum tipo de estrutura física, psicológica. E o Estado recebendo recurso, mesmo no estado de calamidade, o que nós encontramos é crueldade. E o segundo ponto é que, em alguns casos, o Estado também faz cogestão com o governo federal e existem recursos que são oriundos do governo federal e não podemos entender um dinheiro vindo do governo federal e a manutenção aqui ser tão ruim. O deputado Luiz Paulo criticou a proposta de reforma política em discussão no Congresso Nacional. Reforma política se faz num processo longo, muita discussão, audiências públicas e até mesmo com um plebiscito consultando a população. O que se quer é uma arrumação, se criar um biombo atrás do sistema de lista fechada para que a população não tenha o direito de rejeitar uma parcela significativa do parlamento. Porque na lista fechada você vota na lista inteira. O deputado Carlos Osório disse que as comissões de Segurança Pública e Economia vão discutir o problema dos roubos de carga no Estado em audiência pública no dia 4 de abril. O Rio de Janeiro tem 8% da população brasileira e 10% da economia, mas quase 50% de todo o roubo de cargas do Brasil acontece no nosso estado. E os resultados são nefastos para a geração de renda e a geração de empregos. O roubo de cargas é uma das âncoras que puxa a economia do Rio de Janeiro para baixo. Por isso a importância dessa audiência pública. Nós estamos chamando esse tema aqui para dentro da Alerj e vamos convidar autoridades estaduais e também federais para debater esse tema de maneira mais ampla. O deputado Dr. Giulianelli ressaltou a importância de prevenção no combate à febre amarela no estado. A febre amarela ela depende de duas coisas preventivamente, duas ações. Uma, as ações preventivas de erradicação do mosquito. Isso é essencial. A população precisa se conscientizar que o Aedes aegypti pode agora também transmitir febre amarela, não só chikungunya, dengue, zika, como vinha sendo. Entrou agora uma doença mais preocupante. E o segundo ponto, que é uma grande vantagem, que apesar de mais grave, ela pode ser prevenida através de uma vacina que já existe, né? Diferente dessas outras doenças. E que agora se passa a priorizar municípios e bairros das grandes cidades como o Rio de Janeiro que estão mais vulneráveis. O deputado Gilberto Palmares pediu que a Comissão de Transportes faça uma audiência pública para debater a situação das barcas. Nessa audiência tem várias questões que a gente pretende questionar. Primeiro, o aumento absurdo da tarifa social das barcas, que foi de mais de 60% em menos de 3 anos. Enquanto o índice de inflação acumulado é em torno de 20%, a tarifa social das barcas aumentou 3 vezes mais. Segundo, eu já disse aqui há pouco, a redução da grade de horário, tanto na linha para Niterói, quanto na linha para a Ilha do Governador. E, principalmente, eu pretendo cobrar de que não pode haver controle acionário sem que primeiro o poder concedente faça a auditoria que está prevista na Lei 6138
uma auditoria financeira em todas as contas de barcas e apresente numa audiência pública da Comissão de Transportes aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Valdec Carneiro comentou os prejuízos para a população com o fechamento de agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal não são bancos quaisquer. Eles têm um papel social importante no fomento ao desenvolvimento, apoiando programas sociais, apoiando investimentos, por exemplo, em habitação popular, na área do saneamento, fomentando o microcrédito. Então já tem primeiro um alcance que em geral não tem os bancos privados. Em segundo lugar, é importante entender o seguinte: houve fechamento de agências sem critérios aparentemente razoáveis. Uma agência que eu vou citar aqui, por exemplo, na Tijuca, na Conde do Bonfim, uma grande agência, sem ter uma outra próxima que justificasse o fechamento, uma agência muito movimentada, que bate inclusive as metas, vinha batendo as metas fixadas pelo próprio Banco do Brasil, não foi fechada sem nenhuma explicação.